Bom, oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Camila, então atuo aqui no Instituto de Educação da Universidade Federal do Rio Grande. Trabalho com os cursos de graduação e pós-graduação em educação, e aqui no âmbito da universidade eu coordeno o Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação e em Exclusão, né, o GEICS. Esse grupo ele tem um caráter institucional e é composto por alunos da graduação, da pós-graduação, professores da educação básica e também pesquisadores e pesquisadoras de diferentes universidades, né, sejam universidades brasileiras, sejam universidades estrangeiras. Então esse grupo ele é um grupo que ele se reúne semanalmente para estudar, discutir e problematizar as políticas e as práticas de exclusão que são colocadas em funcionamento na atualidade, seja na escola, né, ou fora dela, nesse espaço mais amplo do social, tá? Então esse vídeo ele tem o objetivo de poder trazer para vocês um pouco das discussões que a gente desenvolve por dentro do GEICS, né? E eu selecionei 3 aspectos que eu acho que são importantes para que a gente possa dar uma notícia, então, sobre o que a gente discute e estuda no GEICS, tá? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como a gente vem entendendo o conceito de inclusão, né? Quais são as problematizações que a gente faz sobre as compreensões acerca das políticas de inclusão, que seria um segundo aspecto, e um terceiro aspecto, que eu acho que é algo bastante importante, que é a gente discutir e falar um pouquinho sobre esse olhar que a gente traça sobre o outro, né? Qual é o olhar e as representações que a gente estabelece sobre o outro, esse outro sujeito da inclusão, tá? Então, eu vou começar pelo primeiro aspecto, que é esse conceito de inclusão, que eu acho que é bastante importante para que a gente consiga entender que entendimentos, né, que concepções de inclusão esse grupo trabalha, tá? Então, quando nós falamos em inclusão no contexto do GEICS, né, a gente não se refere apenas a esse público-alvo da educação especial. Eu acho que todos vocês sabem que atualmente as políticas de inclusão, né, elas definem como público-alvo da educação especial as pessoas com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento e as pessoas com altas habilidades superdotação, tá? Esse é o grupo, né, o público-alvo da educação especial. Então, é claro que esse público, ele faz parte das políticas de inclusão, mas elas não se referem apenas a esse sujeito, tá? A esses sujeitos. Então, quando a gente trabalha com o conceito de inclusão, a gente trabalha com um conceito bastante alargado de inclusão, né? Que se refere não só às pessoas com deficiência, mas a toda e qualquer diferença que se faça presente na escola. A população LGBT, os povos indígenas, quilombolas, ao negro, à mulher, ao pobre, ao sujeito com vulnerabilidade. Então é importante, eu acho que fique claro essa distinção para vocês, né? A educação especial é esse campo de conhecimento e também uma modalidade de ensino transversal, né? Que tem como público-alvo as pessoas com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. Já as políticas de inclusão, elas se dirigem também a esse público-alvo da educação especial, mas também a todas essas outras diferenças que se fazem presentes dentro da escola, tá? Então, acho que aqui a gente tem o primeiro aspecto que eu queria trazer para vocês, que é esse conceito de inclusão, esse entendimento de inclusão que nós trabalhamos dentro do GEICS, tá? O segundo aspecto que eu queria conversar com vocês é, de fato, a gente pensar sobre o que são, né, ou quais são as formas de entendimento que circulam atualmente sobre as políticas de inclusão. Então, uma primeira forma de compreender as políticas de inclusão, que é bastante presente nos dias de hoje, né, é entender essas políticas como resultado de movimentos sociais e de uma história de lutas pelo reconhecimento desses grupos e pelo direito desses grupos à educação, tá? Então, esse seria uma primeira forma essa seria uma primeira forma de entendimento das políticas de inclusão, né? Como resultado de um processo histórico de lutas pelo reconhecimento desses grupos ao seu direito à educação. Depois, a gente tem um outro entendimento que ainda é muito recorrente na atualidade, que é o entendimento de que as políticas de inclusão seriam ações benevolentes, né, que se pautam nesse discurso moral, que ainda posiciona esses sujeitos pela falta, pela incapacidade, pela anormalidade, né, mobilizando na população sentimentos de comoção, de pena, de sensibilização diante do outro.
tá? Esse ainda, por mais que a gente problematize muito, né, esse entendimento, ele ainda é um entendimento que se faz bastante presente nos dias de hoje. Basta a gente olhar para os discursos da mídia, das telenovelas, né, das reportagens que aparecem em diferentes revistas e que narram esses sujeitos como sujeitos de superação, sempre a partir muito dessa ideia da falta, da incapacidade, né? E aí, então, um terceiro eixo de compreensão das políticas, né, que é talvez mais presente na literatura acadêmica, que é compreender essas políticas de inclusão como estratégias de governamento, né, que agem sobre a população com o intuito de gerenciar os riscos que essas formas de vida, outras, eu diria, né, podem produzir, em especial quando elas não respondem a uma cultura da eficiência, da produtividade, né, que é uma cultura própria dessa lógica neoliberal que a gente vive, né? Então, um terceiro entendimento que é bastante recorrente também em especial nas produções acadêmicas, né, é entender as políticas de inclusão como essas estratégias que agem sobre esses sujeitos com o intuito também de torná-los produtivos e úteis, né, para o mercado e que respondam às demandas dessa sociedade neoliberal que a gente vive. E aí, então, vocês podem se perguntar, né, mas afinal de contas, o que são as políticas de inclusão de fato, né? E eu diria que elas são tudo isso. Elas são tudo isso porque elas são resultado dos discursos que circulam numa determinada época e que falam sobre elas. Esses discursos, eles não são neutros, eles produzem efeitos e produzem o que é a própria inclusão hoje, né? Então, essas distintas formas de entender a inclusão na atualidade, elas convivem no mesmo espaço-tempo, né? E elas também são acionadas pelas políticas oficiais, por esses discursos oficiais, né, que falam sobre a inclusão. Elas são acionadas pelos discursos da mídia, elas são acionadas pelos discursos pedagógicos que são recorrentes na escola, pelos discursos da medicina, da psicologia, por todos esses discursos que povoam esse campo da inclusão e que constituem determinados entendimentos sobre essas políticas, tá? Bom, o que eu diria para vocês, né? Que eu acho que se a gente compreende, é essa discussão que a gente faz dentro do GEICS, né? Se a gente compreende que a gente vive numa racionalidade neoliberal, né? Que pretende tornar todos os sujeitos produtivos, constituir esses sujeitos como empresários de si, que possam gerenciar a sua própria vida, né? A inclusão, historicamente, dentro dessa racionalidade, ela vem se constituindo como uma estratégia fundamental para governar a população. Ela é essa estratégia, né, de uma racionalidade neoliberal que é necessária para capturar a todos, para trazer a todos para dentro dessa lógica neoliberal, para justamente poder agir sobre esses sujeitos, gerenciando os riscos da sua improdutividade, por exemplo, né? E tornando eles cada vez mais produtivos, né? Mas como eu disse, esses diferentes entendimentos, eles coexistem, eles convivem no mesmo espaço-tempo, né? Então, é na conjugação desses três entendimentos que eu trago aqui, claro que a gente poderia ter trazido mais, né? Mas é na conjugação desses três entendimentos, da inclusão como um direito, resultado de lutas, de movimentos sociais, né? Da inclusão desses discursos da inclusão como benevolência, né? E da inclusão como forma de governamento da população, é na conjugação desses três entendimentos que a inclusão foi se constituindo como aquilo que a gente chama no grupo de imperativo, né? A inclusão, ela é um imperativo dessa racionalidade neoliberal. Se a gente for olhar para como a inclusão foi se constituindo historicamente, em especial, né, nessa sociedade neoliberal, ela se constitui como um imperativo de Estado. E o que a gente quer dizer com isso, né? Que como imperativo a gente entende que ela se impõe, né? Ela se impõe a todos nós como uma verdade que passa a ser inquestionável e que passa a ser necessária para o funcionamento dessa sociedade que a gente vive, né? Numa sociedade neoliberal, ninguém pode ficar fora desse jogo. Então, ela captura tanto esses discursos morais, de acolhimento, de benevolência, né,
quanto o próprio direito quanto a própria noção da inclusão como um direito que eu trazia para vocês. Então, essa sociedade neoliberal captura esses discursos moralizantes sobre a inclusão, mas também captura essa ideia da inclusão como um direito de todos, né? E é justamente a partir dessa noção de direito que ela se transforma numa estratégia fundamental para agir sobre todos os sujeitos, né? O professor Silvio Galo, que é um professor da Unicamp, da área da filosofia, ele vai trabalhar com a ideia de que nós vivíamos, né, numa governamentalidade democrática, né? O que ele quer dizer com isso? Que nessa governamentalidade democrática, a noção de direito assume uma centralidade e junto com ela a noção de inclusão, porque o direito à inclusão de todos os sujeitos se torna uma estratégia fundamental para agir sobre eles, né? Então, o que o Silvio Galo vai dizer? Que quando eu transformo esse sujeito num sujeito de direito, ao transformar ele num sujeito de direito, eu transformo ele como alvo, né, dessas políticas que agem sobre a sua conduta e que, portanto, o governam, tá? Então, essa era a discussão que nós vínhamos fazendo até então em relação às políticas de inclusão, né? Políticas que funcionam dentro de uma racionalidade ou de uma governamentalidade neoliberal, né? Que tem a inclusão como um imperativo central, inquestionável, e que transforma essa inclusão numa estratégia de condução das condutas e de gerenciamento dos riscos que a anormalidade pode causar para essa lógica produtiva, né, que a gente vive. Agora, para encerrar esse segundo aspecto, né, eu queria trazer uma provocação que eu não vou responder, que eu vou deixar no ar, né, para que a gente possa pensar sobre esse momento que a gente vem vivendo, né, uma provocação para pensar sobre a sociedade atual brasileira, né. Se até então a gente vinha entendendo que a inclusão era fundamental e era inquestionável, né, e que todos se colocavam a serviço dessa estratégia da inclusão numa sociedade democrática e ao mesmo tempo neoliberal, será que a gente pode dizer que esse direito, que esse imperativo se mantém presente nessa sociedade brasileira atual que a gente vive, né? Será que a inclusão ela ainda é tomada como essa estratégia principal dessa racionalidade que a gente vive hoje e que talvez a gente não possa mais chamar de governamentalidade democrática, né? Será que a gente não estaria vivendo reconfigurações e deslocamentos no posicionamento dessa noção de inclusão na sociedade atual que a gente está vivendo? Porque me parece que muitos dos discursos que se apresentam atualmente no Brasil, eles não se pautam mais de uma forma tão forte sobre os princípios includentes e fazem reaparecer uma face bastante perversa e cruel da exclusão, né? Mas isso fica como uma questão para a gente pensar. Será que a gente ainda pode atribuir para a inclusão essa noção de um imperativo de Estado nos dias atuais no Brasil, tá? E aí, então, para encerrar, né, o terceiro eixo, que eu disse que é um aspecto, né, que eu gostaria de trazer para vocês, que é esse aspecto da gente poder pensar sobre o olhar que a gente lança sobre o outro, né, sobre esse outro que é diferente de nós e qual é a relação que a gente estabelece com esse outro. E por que eu digo que é importante a gente discutir sobre isso, né? Porque a gente pode estar diante de uma série de políticas de inclusão que reafirmam o direito dessas pessoas de participarem dos espaços sociais e dos espaços escolares. A gente pode estar diante de uma série de currículos adaptados, de programas pedagógicos que pensam sobre a presença dessa diferença na escola. Mas se tudo isso se faz presente e a gente não modifica o nosso olhar sobre esses sujeitos, as representações que a gente tem sobre o outro, né? A gente não consegue deslocar esse sujeito desse lugar de incapacidade e desse lugar histórico atribuído a ele de não aprendizagem na escola, né? Historicamente, esse sujeito é posicionado como aquele que não aprende, como aquele que é incapaz, como aquele que lhe falta algo. Se a gente não conseguir desconstruir essas representações que historicamente foram construídas sobre a outridade, né? E lançar sobre esse outro
um olhar diferente de potencialidade, não adianta a gente ter uma política pública que garanta o direito a eles de estarem na escola, não adianta a gente ter um currículo adaptado. Então, eu gosto muito, né, de uma discussão que o professor Carlos Sclier faz quando ele fala dos 4 níveis de mudança que são necessários para o trabalho com a diferença, né? E ele fala das mudanças textuais e legais, que são as mudanças nas políticas. Ele fala das mudanças nos códigos pedagógicos, que seriam as mudanças dos currículos, dos programas, das escolas, né? E ele fala das mudanças de representação e de identidade. E ele diz que o correto seria a gente inverter esses níveis de mudança, né? Porque não adianta a gente começar pelos textos legais e pelos códigos pedagógicos se a gente não modificar a nossa representação e a nós mesmos nessa relação com o outro, né? Então, para pensar um pouco sobre isso, eu quero trazer a crônica, né? Uma crônica que foi escrita pela Eliane Brum em 2006, que é uma jornalista, né? E essa crônica, ela se chama A História de um Olhar. E ela tem um significado muito especial para mim, porque é uma crônica que narra, né, o encontro do Israel, um andarilho, né, que supostamente tem uma deficiência intelectual, mas a gente não sabe qual é, porque ele nunca foi diagnosticado, narra o encontro do Israel com uma professora chamada Eliane Vante, numa escola, né, pública da cidade de Novo Hamburgo, numa vila chamada Kefas, que em grego significa pedras, né? E essa história ela tem um significado muito importante para mim, porque eu trabalhei muitos anos nessa escola, convivi com Israel, com a Eliane, né? Então, esse encontro também produziu muitas coisas em mim. E eu acho que pode produzir em vocês. Então, eu vou pedir licença para poder fazer a leitura de partes dessa crônica que a Eliane Brum escreve e que esse autor, o Pedro Pani, nesse livro Biopolítica, Educação e Deficiência, ele traz partes dessa crônica e discute um pouco ela nesse contexto da gente conseguir reconstruir o nosso olhar sobre o outro, né? Então, essa crônica é uma crônica que fala sobre o Israel, que seria um ejeitado em uma vila ejeitada. A imagem indesejada no espelho, imundo, meio abilolado, mal cheiroso. Israel vivia atirado num canto ou noutro da vila. Filho de pai pedreiro e de mãe morta, vivendo em uma casa cheia de fome com a madrasta e uma mãe doente. Desregulado das ideias, segundo o senso comum. Nascido prematuro, mas sem dinheiro para o diagnóstico. Escorraçado como um cão, torturado pelos garotos maus. Amarrado, quase violado. Israel era cuspido, era apedrejado, Israel era a escória da escória. E aí, um dia, o Israel encontra Lucas, né, que é um menino aluno da escola, e ele sorri para o Israel, e o Israel acompanha o Lucas até a porta da escola e foge, né? E aí, no outro dia, ele acompanha o Lucas de novo até o portão da escola e foge. E aí, então, continua a crônica. Aconteceu no inverno. Eliane, a professora, descobriu Israel. Desajeitado, envergonhado, quase desaparecido dentro dele mesmo. Um vulto, um espectro na porta da escola. Com um sorriso inocente e uns olhos de vira-lata pidão, Eliane viu Israel. E Israel se viu refletido no olhar de Eliane. E o que se passou naquele olhar é um milagre de gente. Israel descobriu um outro Israel navegando nas pupilas da professora. Terno, especial e até meio garboso. Israel descobriu, nos olhos da professora, que era um homem e não um escombro. Israel, o pária, tinha se transformado em Israel, o amigo. E aí eu trago essa crônica aqui, eu trago partes dessa crônica para vocês, né, que ela é muito mais longa do que isso, para a gente poder pensar sobre o que um olhar é capaz, né? O Pedro Pani, ele traz essa crônica nesse livro que eu disse que se chama Biopolítica, Deficiência e Educação, justamente para pensar que essa história do Israel, ela é uma história que sugere uma outra inclusão, né? Uma inclusão que corre paralela a essas políticas oficiais de inclusão, né? Eu diria que mais do que uma política oficial, essa inclusão seria uma política do olhar, né?
E quando a gente transforma esse olhar que a gente tem sobre o outro, a gente não transforma só aquele que é olhado, né? Nessa crônica, não foi só o Israel que se viu diferente e que conseguiu se transformar e se modificar nessa relação. Quando a gente estabelece um outro olhar sobre esse outro que se apresenta diante de nós, a gente transforma aquele que é olhado, mas também é transformado aquele que olha, né? Então o Israel se modificou com toda certeza, mas a professora Eliane também se modificou, né? Então eu queria trazer essa crônica para a gente pensar que as políticas públicas e oficiais de inclusão elas são importantes, os currículos oficiais, os currículos adaptados, as práticas pedagógicas e as estratégias, né, que a gente vai criar para poder atender esse aluno outro dentro da escola, elas são importantes, mas que tudo isso não tem validade se a gente não conseguir transformar o nosso olhar sobre esse outro que se faz presente dentro da escola e deslocar ele desse lugar da incapacidade, desse lugar da anormalidade, né, desse lugar da falta, tal como a Eliane fez com Israel, né? Então, para encerrar esse vídeo, eu trago um último trecho da crônica da Eliane Brum, quando ela diz: o mundo é salvo todos os dias por pequenos gestos, diminutos, invisíveis. O mundo é salvo pelo avesso da importância, pelo antônimo da evidência. O mundo é salvo por um olhar que envolve e afaga, abarca, resgata, reconhece, salva, inclui. Muito obrigada.